Ah, bom dia, pessoal. Bom dia para vocês que vão se conectar daqui a pouquinho. Uma quinta-feira abençoada para gente, cheia da presença do Senhor. Tava aqui estudando um pouco, me preparando para ministrar, né? Porque é uma ministração, é um estudo, então é sempre bom. A internet ele é tão poderosa e a gente pode encontrar tanto conteúdo bom em tanto lugar. E isso facilita muito, né, a compreensão da palavra do Senhor. Bom dia, Thaís. Acordou cedo hoje, hein? A gente vai estudar o livro de Salmos, né? Como a gente tem feito, e hoje a gente vai estudar o capítulo 52. Já estamos no 52. Glória a Deus por isso. E temos aprendido muito. Eu tenho aprendido muito, particularmente. E hoje a gente vai ter que ir um pouquinho na história para a gente entender o que o Senhor tem para falar com a gente, né? Para a gente entender as aplicações para o nosso dia, é importante a gente entender o contexto histórico, né? Então, antes de tudo, nós vamos orar, né? Pedindo para que o Senhor nos direcione e para que a gente consiga compreender a palavra dele à luz, né, do seu entendimento. A palavra ilumina os nossos pés. Então, quando a gente lê, a gente tem que pedir mesmo ao Espírito Santo revelação, para que a palavra salte assim aos nossos olhos e a gente observe coisas que a gente não tinha observado antes, né? E é isso que o Espírito Santo é capaz de fazer e trazer esse entendimento, essa revelação da palavra dele para a gente. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por essa manhã de quinta-feira. Obrigada por esse dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós sabemos que existe uma porção reservada, existe algo que o Senhor espera de nós nessa manhã, nesse dia, e nós clamamos para que isso se concretize, Senhor. Senhor, nós entregamos o nosso coração em tuas mãos e clamamos pela tua misericórdia, clamamos pela compreensão da tua palavra. Fale conosco, traga mesmo a revelação, Senhor, de quem o Senhor é, a revelação de quem nós somos no Senhor. Nos ensine, Senhor, a ouvir a tua voz, a sermos guiados pela tua voz em todo o tempo, Pai. No nome de Jesus, fale conosco nessa manhã. Nós estamos atentos ao Senhor, à tua voz. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Tess. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ler o capítulo inteiro primeiro, tá? Mas eu quero contextualizar em que momento esse salmo, o Salmo 52, foi escrito. Esse é um salmo de Davi. Ele foi escrito por Davi. E se você quiser e puder ler depois com calma, eu te encorajo a ler o capítulo 21 e 22 de 1 Samuel, porque é exatamente nesse contexto histórico que o Salmo 52 é escrito. E é importante a gente ter essa compreensão. E aí eu vou contar uma história para vocês. É rápido, tá? Mas vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o contexto em que o Salmo foi escrito. Davi estava fugindo do ciúme de Saul, né? Vocês já devem conhecer essa história. Saul tinha ciúme, tinha inveja, vivia, precisava mesmo nos dias de hoje passar por um divã, né? Se pode assim dizer, porque ele tinha um sentimento de autopiedade, de perseguição mesmo, de que Davi queria pegar o lugar dele. Então Davi está fugindo. E aí nessa fuga, Davi está em busca de comida, ele está desarmado e está com medo. E por todos os sentimentos que Davi tinha, ele vai na casa de um sacerdote. Esse sacerdote se chama Abimeleque, e na casa desse sacerdote, para conseguir comida e para conseguir pelo menos uma lança, alguma coisa para se defender, porque naquela época, fugindo, com certeza ele iria se deparar com pessoas, com animais, com coisas, e ele queria se sentir protegido, né? E aí, para que ele consiga ali o alimento e a arma, ele mente. E é duro as consequências da mentira. E a gente vai ver isso mais pra frente. Ele chega para Abimeleque, conta uma historinha, e você pode ver com mais detalhes depois. Conta uma historinha para Abimeleque, e aí quando ele termina de contar essa história, Abimeleque fala: "Não, tudo bem, pode comer, eu tenho pão aqui, e eu tenho também a lança tenho também a espada de Golias, o filisteu, aquele que você feriu. Toma aqui." E aí, a princípio, a gente pensa que não vai ter desdobramento essa mentira, mas vai. E vai ter desdobramento por quê? Porque tinha um homem escondido na casa de Abimeleque. Abimeleque, ele era um sacerdote, e ele era responsável pela casa do sacerdote. Então tinha muita gente naquela casa, muitos sacerdotes. Mas entre os homens, né, que estavam ali na casa de Abimeleque, havia um homem chamado Doeg. E esse homem escuta toda essa conversa escondidinho no cantinho dele, e ele acha estranho.
e vamos continuar a história. Ou seja, uma pessoa que não podia escutar aquela mentira, não podia escutar aquela história, escutou. E aí o que acontece? Saul, como eu disse para você, ele era um homem que se sentia perseguido, tinha, né, uma síndrome de perseguição. Estão me perseguindo, quero fazer alguma coisa contra mim. E um desses momentos que ele está tendo aí esse lampejo de tem alguém me perseguindo, as pessoas estão maquinando mal contra mim, o meu próprio filho Jonatas se uniu contra Davi. Nesse momento da vida de Saul, ele começa a esbravejar e falar isso com as pessoas que o serviam. E aí, o que acontece? Dog, né, que foi a pessoa que estava ali escutando tudo por detrás, ele pensa, opa, agora é o momento, é a oportunidade de eu me promover. E aí Dog vai e conta essa história para Saul. E conta, tá no versículo 9 do capítulo 22 de 1 Samuel, fala assim: então respondeu Doeg, eu falei Dog, é Doeg, tá, gente? O edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé viver a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então ele contou o que tinha acontecido. E aí, nesse momento, o coração de Saul, que já era um coração que estava bem conturbado, ele se enche de ira e manda chamar o sacerdote. E aí, quando ele manda chamar o sacerdote se defende e fala: não foi nada disso que você está pensando. Oi, Gleice, bom dia! Deus abençoe a sua quinta-feira. Eu tô contando uma história aqui, tá? Depois você tenta pegar o comecinho da história, porque à luz dessa história que a gente vai entender o Salmo 52. Então Saul, ele fica tão irado, manda chamar o sacerdote e fala: por que você está conspirando contra mim? E o sacerdote fala: não estou conspirando, né? Na verdade, Davi não quer fazer nada contra você, né? E aí, naquela conversa, naquele momento que eles têm, Saul não arreda o pé, e como punição, ele resolve matar não só a Abimeleque, como toda a família de Abimeleque, como todos os sacerdotes que estavam na casa aquele dia, ou seja, um massacre. Sim, massacre, porque nessa história toda morreram mais de 80 pessoas, 86 pessoas morreram. E Davi, com certeza, se sentiu culpado por todas essas mortes, né? Porque isso não teria acontecido se ele não entrasse na casa de Abimeleque e pedisse ajuda debaixo de uma mentira. Ele pede ajuda. E qual foi a mentira? Ele fala: olha, eu tô vindo aqui a serviço do rei. E ele não estava indo a serviço do rei, ele estava fugindo, estava desesperado. E tudo isso motivado por um homem que foi, sabe, de leve trás, que foi o caso de Doeg. Vai e leva informação para um lugar e fala com outra pessoa. E aí o rei Saul encarrega o próprio Doeg, né, se é assim, Doeg, de matar todas essas pessoas. E aí Doeg mata todos esses sacerdotes e vê ali aquela oportunidade de se autopromover, de mostrar para o rei: olha, eu compro a sua briga, você pode contar comigo, e tem ali um momento dele de glória, de agradar o rei. E é nesse contexto que o Salmo é escrito. E aí eu vou ler para vocês agora o Salmo, que é curtinho, tá? Vou ler a primeira parte e depois eu vou ler a segunda parte. Na primeira parte vai falar assim: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, na terra dos viventes. Essa é a primeira parte do capítulo. Davi está dando um recado ali para Doeg, né? Ele está dando esse recado dizendo: por que você maquinou o mal? Por que você... Bom dia, Cris! Seja bem-vinda! Deus abençoe a sua terça-feira. Por que você maquinou mal? Olha só as consequências daquilo que... desse leve trás, desse papinho que você veio falar, que você teve com Saul. E ele está mostrando aqui um pouco da maldade que havia por detrás do coração de Doeg. Ele se indigna com isso. E aí a gente vai perceber muito nesse capítulo os cuidados que nós devemos ter com a nossa língua. Porque é tão poderoso as consequências daquilo que a gente fala.
E eu vi uma pregação de uma pessoa que fala que esse capítulo poderia ter o título de O peixe morre pela boca e o homem pela língua, né? Se o peixe morre quando ele abre a boca para tentar fisgar uma isca, nós podemos morrer exatamente pela nossa língua. Não são poucas as vezes em que a gente vê o poder que a língua tem de trazer maldição, de trazer problemas na vida das pessoas. E quando a gente pensar, mas a língua, como assim, né? A língua pode ter esse potencial todo? Sim, ela tem esse potencial todo. E ela é motivada pelo coração. Então, se existe uma pessoa, né, que tá ali afiada em praticar o mal, em falar mal das pessoas, em criar contenda, em criar confusões, tenha certeza, o que afia essa língua é o coração. Porque as pessoas, elas só vão falar daquilo que o coração está cheio, né? Então, quando a gente vê uma pessoa tão ríspida, tão difícil de lidar, tão complicada, e aí que fala tudo que vem à mente, e aí você pensa que o problema é porque aquela pessoa é muito espontânea, o problema é que aquela pessoa é muito, muito sincera, e não, o problema é exatamente as motivações que estão por trás daquilo que ela fala. Bom dia, amiga! Seja bem-vinda! Eu tô falando aqui do poder que a nossa língua tem, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, esquadrinhar o nosso coração, porque do nosso coração é que vão proceder as fontes do bem ou do mal. Então, se existe muita palavra tola saindo, né? A maldade do nosso coração, ela vai se manifestar através daquilo que a gente fala. Então, sim, é muito importante a gente avaliar com critério, com atenção, o que a nossa boca tem proferido. E por muitas vezes, a gente usa a nossa língua para se defender em ocasiões, ou para tentar, de alguma maneira, mostrar para as pessoas, não, alto lá, não fale assim de mim. E a gente tem que entender que, de fato, aquele que nos defende é o Senhor. A gente não precisa criar a nossa própria defesa, se preocupar com a nossa própria defesa, porque se nós estamos firmados no Senhor, a gente vai entender que muitas vezes o melhor é ficar quieto, né, e deixar que o Senhor trabalhe ao nosso favor, do que sair falando, tentar se defender. E às vezes só piorar a situação que a gente está passando, né? Então, muitas das vezes, quando a gente olha, hoje a gente está numa época de redes sociais, né? As pessoas vão, se manifestam e falam as coisas, se expõem ali. Então, às vezes, o que você está olhando no perfil de alguém, por exemplo, em uma rede social, por exemplo, não é só um recado, não é só uma frase, é só aquela pessoa expondo o que está no coração dela, por muitas vezes, né? E é bom a gente ter essa compreensão para que a gente pense um pouco, de fato, o que a gente quer transmitir e passar para as pessoas, né, com aquilo que a gente mostra ao mundo, né, e também analisar, muitas vezes, com um olhar mais misericordioso as pessoas, né, porque muitas vezes a gente vê, nossa, mas que pessoa difícil, na verdade não, ela só está expondo o coração dela, e o coração dela não tá legal, ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte, e Davi, nessa primeira parte, ele faz essa crítica a esse homem que é cheio de maledicência, a esse homem que usa a boca com falta de sabedoria. E sim, é um homem ímpio, que não está sendo regido por padrões celestiais. Mas sim, por muitas vezes, nós podemos ser conduzidos a usar a nossa boca para a nossa própria defesa e trazer e causar situações na quais Deus se desagrada. Se a gente for olhar lá, eu quero que vocês guardem essa palavra, mas em Mateus 12, 36, 37, me deem um minutinho que eu vou pegar aqui. Mateus 12. Ah, paz, amiga. Vamos ver você aqui nessa manhã. Mateus 12. Um minuto, gente, que eu não separei. 12, 36, 37. Vai dizer assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras... Bom dia, mãe! Minha mãe entrou. Só a família, né? Amigos, família. Mas a palavra está alcançando as pessoas, é isso que importa. E por tuas palavras será condenado. Gente, olha só como é forte, como é poderoso isso. O poder que as nossas palavras têm. O que Deus está nos ensinando aqui é que quando a gente for julgado um dia pelos nossos atos, nós seremos julgados por aquilo que a gente falou.
nós seremos condenados. A palavra fala, nós seremos condenados ou justificados pelas nossas palavras. Quais são as nossas palavras? Será que as nossas palavras têm sido, de fato, palavras doces como mel? Bom dia, Marlene, seja bem-vinda. Eu estou falando daqui do poder que as nossas palavras têm, né? Que por muitas das vezes, como o peixe morre pela boca, o homem, ele morre pela língua. E como a nossa língua tem o poder de nos matar. Sim, nos matar espiritualmente. Porque se a nossa língua tem o poder de, no dia do juízo final, nos levar para a perdição, nos levar para o inferno, sim, ela tem o poder de fato de nos matar, de nos tirar, de tirar das nossas mãos a eternidade. Então, é preciso a gente realmente ter essa compreensão do que a gente tem falado, né? De como a gente tem usado a nossa boca, para o bem ou para o mal. E como eu disse, entender que a raiz disso tudo é o nosso coração. Então, se o nosso coração não tá legal, você vai falar. Existem pessoas, eu não sei se vocês já repararam, que elas se unem, o que elas têm em comum? Elas querem se unir para falar mal de algo ou para falar mal de alguém. E aí, quando aquela situação se resolve, parece que elas não têm nem mais nada em comum, porque o prazer que as unia era falar mal de algo ou de alguém. Isso é tão ruim. E a gente, dentro das igrejas, a gente não está imune a isso, né? Quantos irmãos e irmãs que se unem para isso, se unem para esse tipo de contenda. E isso são coisas que nos afastam do Senhor e nos afastam do ideal do que Ele tem pra gente. E aí eu vou continuar, tá? Eu li aqui a primeira parte e falei sobre a língua, sobre o nosso coração, né? Sobre a língua mostrar de fato a quem nós somos fiel. E no caso de Doeg, por exemplo, ele queria mostrar que ele era fiel a Saul. Então ele aproveita um momento para se autopromover e mostrar a fidelidade dele. E sendo que a gente não precisa ficar agradando a homens, né? Para conseguir algo. Sabendo que nós temos o apoio do Senhor, é Ele que nos defende, é Ele que intervém por nós. E a gente não precisa do ser humano para isso. E é importante a gente entender isso na nossa mente. E aí Davi continua, no versículo 6, vai dizendo: os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Então, o erro do ímpio, ele foi achar que quem o defendia era que ele se defenderia, né? O erro do ímpio foi achar que ele tinha ali o poder nas mãos dele. E não era essa bem a verdade. Então, a palavra do Senhor está dizendo que aqueles que são justos, aqueles que se aplicam e buscam estar diante do Senhor com integridade do coração, eles verão a ruína do ímpio, eles verão a ruína daquele que profere o mal. E às vezes a gente fala, o ímpio parece ser muito distante de nós, mas não é não, porque se nós não vigiarmos, a gente pode sim se enquadrar nas características desse homem que maquina o mal, um homem que quer tanto o seu próprio bem, né? Falando desse maquinar o mal, fala, não, eu não maquino o mal. Mas se a gente olhar nessa perspectiva, um homem que quer tanto o seu próprio bem, um homem que quer tanto alcançar alguma coisa, que usa as palavras com falta de sabedoria, olha só, uma outra maneira de dizer, porque quando a gente vê ímpio, parece, não, eu não sou ímpio, eu sou justo. Mas existem sim muitas maneiras da gente se enquadrar nesse coração do ímpio. E Davi vai falar assim no versículo 8: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então, Davi está querendo, ele está mostrando, eu me esforço para não viver essa maldade como você vive. Eu estou na casa de Deus permanentemente e é nesse lugar que eu tenho as minhas feridas saradas, o meu coração sarado, para que a boca não venha ser o fruto, né? A maledicência, a maldade não seja o fruto desse coração rancoroso. Ou seja, é no Senhor, gente, que nós encontramos a cura para o nosso coração, porque se o problema todo é o coração, se eu disse para vocês, né, como a gente está estudando aqui, que o que a gente fala é só a consequência, né? Eu falo muito sobre isso, eu costumo dizer muito sobre isso, sobre a raiz. Não adianta a gente só arrancar o fruto se a gente não cuidar da raiz. Então o fruto é a palavra, mas e a raiz do coração, né? Como está esse coração? E Davi fala aqui, ele revela que em Deus ele sabe que ele tem as suas mazelas consertadas. E é em Deus que nós temos as nossas mazelas consertadas, né? Essa raiz. Não adianta falar, eu não vou falar mais mal de ninguém, eu não vou usar as minhas palavras para o mal de maneira alguma, não farei mais isso. Não adianta, você no outro dia vai cair nos mesmos erros, porque o problema não está no fruto e sim na raiz. E aí você precisa pedir ao Senhor, Senhor,
esquadrinha o meu coração, avalie o meu coração. Esquadrinhar é avaliar, é procurar. Imagina uma pessoa procurando um problema, procurando um erro, procurando, analisando. A gente não está pedindo para Deus só olhar, eu estou pedindo para Deus esquadrinhar. Avalia, Senhor, avalia e me mostra o que precisa ser mudado, me mostra o que precisa ser transformado, porque eu não quero ser como Doeg, eu não quero ser como o homem que maquina o mal, como o homem que aproveita de situações para fazer o mal para outras pessoas e leva morte para a vida das pessoas. E Davi tem essa consciência e nós também precisamos ter. Pedir ao Senhor para esquadrinhar o nosso coração com essa profundidade. E aí o último versículo vai dizer assim: para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de seus santos. Então, novamente, a gente vê Davi tendo essa convicção, esperando no Senhor, né? Ele espera no Senhor, ele sabe que é essa comunhão que fortalece o coração dele, e ele sabe que esse é o lugar que Deus tem para ele, e é o lugar que Deus tem para você também. Então, quando a gente precisa entender que você não precisa usar a sua língua para se defender. Quando você se defende, é como se você estivesse dizendo: Deus, pode deixar que eu cuido de mim, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes tudo que ele quer é cuidar de você, né? Nós precisamos sermos cuidados por Deus, por muitas vezes. E não tomar tanto à frente das coisas, né? E espero que abençoe a sua vida. Espero que você pense mais ao falar. Espero que você esquadrinhe, né? Esquadrinhe junto com a ajuda do Espírito Santo o seu coração e entenda as motivações daquilo que você fala, o que está por detrás daquilo que você fala. Será que existem feridas que não foram cuidadas, feridas que não foram saradas? E por isso, às vezes, as pessoas te veem como uma pessoa que, nossa, tem gente que, às vezes a gente não tem pessoas que nos afastam, né? Não é legal estar perto de pessoas que reclamam o tempo todo. E eu eu tenho me policiado muito, porque às vezes quando a gente reclama eu tô cansada, nossa, o dia foi muito difícil, quando a gente entra em muitas reclamações, nesse momento, a gente não está sendo grata ao Senhor por algo que Ele nos deu, né? Seja uma reclamação de filho, do dia corrido, do trabalho, e a gente entra nesse automático de reclamar, de murmurar, e no momento em que eu faço isso, eu não estou tendo um coração grato, e o coração grato atrai o coração de Deus, né? Eu falei isso na última live, né? E a gente tem que se policiar. Então, eu quero deixar desafios para você nessa manhã, nesse dia. E o primeiro desafio é que no seu momento com o Senhor, peça a Ele: Senhor, esquadrinha o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero ser julgada e passar a minha eternidade no inferno pelas minhas palavras. Então, como eu sei que as minhas palavras partem do coração, esquadrinha esse coração, fala comigo, o que está errado, o que precisa ser modificado. Esse é a primeira atividade que você vai ter para hoje. E a segunda atividade, a segunda ativação, o segundo exercício é você, de fato, observar ao longo do seu dia e não se permitir, né, reclamar, não se permitir falar palavras tolas, vigiar mais, né, o que você fala. A gente às vezes ora tanto, a gente jejua, a gente tem práticas, né, de comunhão, de adoração ao Senhor, mas às vezes existem pequenas coisas, como controlar o que a gente fala, e que às vezes são tão difíceis de serem executadas, e fica aqui esse desafio: controle a sua língua hoje. O exercício da verdade é para a vida toda. Mas se a gente fizer isso, né? É como praticar exercício. Você pratica um dia e parece ser muito difícil. No segundo você pratica novamente, já vai melhorando. E assim por diante. E assim vai ser com a forma da gente lidar e trazer a palavra ao mundo, né? Você tem o potencial de impactar as pessoas positivamente com a sua alegria, com o seu positivismo, com a sua serenidade, mas às vezes porque a gente escolhe fazer tudo ao contrário, né? Sermos pessoas ríspidas, grossas, né, um com o outro, e o Senhor nos chama para não, quero tudo diferente. E hoje você tem essa oportunidade de fazer diferente, porque o dia acabou de começar. Então a gente não errou ainda, eu acho que a gente não errou. Talvez, pode ser que alguém aqui tenha passado por um deslize, né? Mesmo cedo já tenha errado, mas
o Senhor é misericordioso e está nos ensinando. Então, o dia acabou de começar, você tem uma página limpa, né? Uma página limpinha, inteirinha para ser escrita, não tem nada escrito nessa página. Você pode escrever, bom dia, Cíntia, Deus abençoe a sua quinta-feira. Você pode escrever o que você quiser e que o seu dia hoje seja escrito com palavras doces, com palavras mansas, com palavras de gratidão ao Senhor, tá bom? Fica aí esse desafio para você e eu vou orar, porque a última vez que eu falei sobre isso foi eu desligar aqui que eu passei por uma tentação e a gente tem que vigiar, né? Porque quando a gente tá com os nossos olhos abertos para alguma coisa, opa, vai ser nisso daí que você pode ser provado. Mas você é forte, poderosa, poderoso no Senhor, porque é o Senhor que te fortalece e Ele te dá as habilidades que você precisa, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada pela revelação da tua palavra para nós. Nós agradecemos ao Senhor e clamamos pelas tuas misericórdias. Clamamos para que o nosso coração esteja mesmo enraizado no Senhor. Nós queremos que a nossa língua seja assim, afiada ali no nosso coração, mas que no nosso coração não haja maldade, não haja sentimentos que te desagradem. Purifica a nossa vida, nos limpa, Senhor, que a gente tenha vestes branquinhas e toda a mácula de pecado, toda a mácula, Senhor, de tristeza, de dor, seja arrancada de nós. Nos leve para mais perto de Ti, nos leve para essa vida de mais gratidão, de ter mesmo, liberar mais palavras que abençoem a vida das pessoas e não amaldiçoem. Pai, no nome de Jesus, nós firmamos os nossos pés no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. E nós clamamos, nos dê a capacidade, Senhor, para vencer o dia de hoje, carregando, Senhor, as palavras que estão no teu coração, que nós sejamos veículos de bênção na vida das pessoas no dia de hoje, não de maldição e não de perturbação, papai, que a gente leve paz e não mal, que a gente leve alegria e não tristeza, que a gente leve certeza e não dúvida, que a gente leve fé e não desconfiança, papai, que nós sejamos o teu veículo nessa terra e que a nossa palavra, nossa língua seja usada para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu pensei até em outro exercício aqui que dá pra gente fazer também, né? Aqueles que tiverem tempo, use a sua palavra para abençoar as pessoas, né? Então, opa, não vou falar o que é mal, não vou fazer aquilo que é errado e use para o bem, né? Então, abençoe a vida de alguém, seja com um áudio no WhatsApp, seja com uma mensagem, abençoe a vida de alguém. Às vezes a gente só precisa falar para aquela pessoa que ela é uma bênção, às vezes aquela pessoa precisa saber disso e não sabe, e você pode ser o veículo de bênção na vida dessa pessoa. Então, não perca as oportunidades do dia de hoje, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã a gente tem novamente o estudo do Salmo 53 com o Zé Ricardo. E na semana que vem eu já começo na segunda-feira. Eu acho que vocês já devem ter reparado que é um revezamento. Deus abençoe vocês, tá bom? Tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor e cheio de oportunidades de ser luz aqui nessa terra, tá? Fiquem com Deus.